A fuga que não ocorreu e a denúncia de crime que não aconteceu é o assunto da pernoite de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Esse assunto pipocou ontem, no final da tarde, nas redes sociais, porque o New York Times vazou imagens de Bolsonaro entrando na embaixada, pernoitou lá, diz que foram 2 noites, e parece que Michele Bolsonaro não gostou muito da história, a história virou o assunto. Não no nosso turno a gente vai permitir que narrativas sejam tentadas sem o nosso contraponto. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque na minha opinião, isso é mais uma narrativa como o caso da baleia, o caso das joias, o caso dos móveis, o caso da fuga para os Estados Unidos, o caso do golpe. Então é só mais uma narrativa. E dessa vez para encobrir o quê? Na minha humilde opinião, porque descobriram que os mandantes da finalização da vida daquela vereadora, os mandantes são extremamente ligados com a esquerda durante toda a sua vida política, então precisa abafar o caso, né? O presidente Bolsonaro se pronunciou, eu trago aqui um trecho da fala dele e eu quero compartilhar com vocês. Antes disso também, vamos abordar um assunto satélite que é de nosso maior interesse, que são os motoboys mandando o Janjo enviar a proteção dele aos profissionais da categoria onde Janjo quiser. Então eu vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma força pra gente. E se você já é inscrito, você já sabe o que fazer, né? Bora para as notícias, vamos lá. Assunto satélite na sua tela. Rafael Fontana registrou que motoboys se mobilizaram, né? Contra o protecionismo, regulamentação, entre muitas aspas, que Janjo pretende promover a categoria. Lá em São Luís do Maranhão, eles estão dizendo: meu filho, por favor, enfie seu protecionismo onde você quiser. Olha só, temos imagens. Imagine o Jaca cachaçada vendo tudo isso acontecer e querendo se esconder debaixo da cama. E a Janja dizendo para ele: sai daí, amor. Nós temos os influencers, nós temos a mídia e nós temos os artistas. O que você acha disso? Fala aí para mim nos comentários. Bom, vamos lá para a história da embaixada, que já rendeu, no mesmo dia que as imagens foram vazadas do New York Times, uma proclamação do ministro Império, né, o imperador do Brasil. Ele disse que Bolsonaro tem 48 horas para explicar por que ficou 2 dias hospedado na embaixada da Hungria entre 12 e 14 de fevereiro, 4 dias depois de ter o passaporte retido pela Polícia Federal. Eu só quero lembrar a você que Bolsonaro, ele tem passaporte italiano, tá? E não custa nada para ele fretar um jatinho e sumir do Brasil e entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Hungria, na Itália e todos os países que têm acordos diplomáticos com o seu passaporte italiano, que o ministro Alexandre de Moraes não pode pôr a mão. Então, por que essa celeuma? Agora, vem cá. Qual foi o cometimento de crime? O que Bolsonaro foi fazer na embaixada? É um cometimento de crime ou a gente já está falando realmente de George Orwell, 1984, a prevenção do cometimento do crime, a punição do crime-ideia? Conta aí para mim nos comentários se você está atento a respeito desses assuntos. E aí, quem passou vergonha total e completa foi a Globo News e disse que quem foi a jornalista mesmo? A Miriam Leitão tinha que ser a leitoa. Abro aspas para ela. O local onde está uma embaixada é território estrangeiro. Ele, Bolsonaro, descumpriu uma ordem do STF de que não saísse do país. E aquilo é uma forma de sair do país. E aí o Alexandre de Moraes, né, mandou as 48 horas para ele explicar. Né? E aí a Miriam Leitão diz: tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros. Engraçado que os brasileiros que são apoiadores de Bolsonaro, em sua maioria, dão apoio total e completo para ele vazar desse território brasileiro que está às moscas, né? E no caso aqui, como o atual governo do PT, é mosca varejeira, mas aí tudo bem. Vamos seguir aqui porque a Miriam Leitão acha que ela consegue fazer pouco da inteligência dos brasileiros e usa, né, aquilo que ela faz para nos acusar. É um escândalo, gente. Aí vem o André Marsiglia, ele que parece que um jurista, né? Ele explica o seguinte: olha só, gente,
Embaixadas são invioláveis em razão da imunidade diplomática, mas de maneira nenhuma são territórios estrangeiros, tá? Estar em uma embaixada não é violar proibição de sair do país. Pedir asilo é exercer um direito humano, inclusive garantido pelas cortes internacionais, principalmente pelo Acordo de Nuremberg, ok? Então isso não é crime. Se Bolsonaro estava preparando um pedido de asilo na Embaixada da Hungria, ele não comete crime. Isso é uma garantia de direito humano. E aí o André completa, não pode ser considerado descumprir ordem ou violar dever. Inclusive, tem um comentário que eu achei muito preponderante, agora eu esqueci quem fez, que garantiu o seguinte: para entrar numa embaixada em território brasileiro, você precisa de passaporte? Se você não precisa de passaporte, logo você não saiu do território brasileiro, meu amigo. Elas são invioláveis, as embaixadas, por acordo em razão da imunidade diplomática que é estabelecida entre acordos de países diplomáticos, ok? Se não se pode mais pedir asilo a embaixadas aqui em território brasileiro, é sinal de que o Brasil não é mais um país que exerce diplomacia como outras nações. E isso faz do país, literalmente, uma ditadura. Esclarecimentos feitos, vamos aos escândalos que Camarote trouxe para a Globo News. Ele diz: sobre Bolsonaro ter se hospedado na Embaixada da Hungria após perder o passaporte, abro aspas, do ponto de vista político, tem, lógico, um enfraquecimento político enorme. Quando você vê um ex-presidente da República se refugiando, é um atestado, até para o setor que votou nele, isso é a ideia da cabeça de Camarote, tá? Ele está com medo do quê? Ele tem culpa no cartório? Aí eu vou abrir um parêntese para um comentário meu, que é o seguinte: num país em que a Suprema Corte está julgando alguém que não tem foro privilegiado, sim, ele deve ter muito medo, porque isso é uma prova de que a lei e a democracia aqui viraram relativas e pujantes, e eu vou provar essa minha tese já já, fica aí comigo. Bem, aí ele continua: o presidente Lula lá atrás tinha muita gente falando, vai se refugiar na Embaixada de Cuba, vai se refugiar na Embaixada da Venezuela. Nada. Por quê? Ele preferiu ser preso, enfrentar politicamente a situação. Por quê? O refúgio, ele sabia, o enfraqueceria politicamente, seria uma admissão de culpa. Camarote continua dizendo que agora a gente está vendo o oposto, que é uma surpresa, até para aliados próximos. Mentira! O Bolsonaro ter feito esse movimento de ir para lá. Pode falar o que quiser, era uma busca de segurança. Ele estava inseguro, estava com medo, é claro. Todos nós estamos com medo da lei que não existe mais no país. Eu só quero ressaltar que na época do Janjo, ele foi julgado pela corte correta, o caso chegou até a Suprema Corte por apelo de seu próprio advogado, ele foi condenado, inclusive nessa mesma Suprema Corte que o advogado apelou, e ele era condenado e tinha um pedido de prisão em aberto. Por isso que disseram, se refugia. Aquilo sim seria uma forma de fugir da justiça. O que Bolsonaro está fazendo é uma forma de se garantir, na minha humilde opinião, contra a injustiça que anda em alta no país da terra das bananas. E aí Humberto Costa, né, ele não vai falar uma mentira, um absurdo desse, sob o nosso turno. E aí ele disse, Bolsonaro é uma vergonha mundial. Aí ele pega um print que a gente não sabe de quem é, tá? E diz que tabloide húngaro repercute ida de Bolsonaro à embaixada e sugere fuga de prisão. Que prisão? Tinha algum mandado de prisão em aberto, expedido, oficial? Ele é um homem livre, ele pode entrar na embaixada que quiser, ele pode conversar com os amigos, se os amigos estão dentro da embaixada, do jeito que quiser e na hora que quiser. Ele é um homem livre. E aí diz que o texto, né, ex-presidente brasileiro fugindo da prisão. Olha que absurdo. Depois, quem faz fake news somos nós. Mas o post do Humberto Costa, ele prova que não se trata de combate à fake news, se trata de quem fala o quê e não o que se fala. Então isso está cada vez mais claro no nosso país. E até a Eliane Cantanhede, gente, desculpa, eu tô gripada. Ai, foi, perdão.
Até a Eliane Cantanhede, ela faz uma pergunta muito interessante. Quem, afinal, vazou os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? E por que vazou para o The New York Times? É a pergunta que não quer calar, né? Tem algum espião da esquerda dentro da Embaixada da Hungria? O Viktor Orbán já sabe quem é o infiltrado? Porque Viktor Orbán é altíssimo amigo de Donald Trump e também amigo de Jair Messias Bolsonaro. Então, tem um espião ali dentro da Embaixada da Hungria. E aí, Victor, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Vamos comentar também sobre a declaração de Bolsonaro, que enfrentou os jornalistas na entrada do Teatro Municipal ontem, que teve uma homenagem à primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela recebeu o título de cidadã paulistana. E aí, gente, inclusive essa homenagem tentou ser impedida, né? Alguns deputados da Alesp tentaram impedir, a Justiça de São Paulo disse que estava impedida, mas aí a Alesp se reuniu, votou a respeito da matéria e derrubou a decisão da Justiça de São Paulo. E a homenagem aconteceu. Mas antes de falar, né, das declarações do presidente Jair Messias Bolsonaro, o Dr. Lair Ribeiro tem um recado para sua pele sobre um produto que eu estou usando desde outubro do ano passado. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Lair Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa. O Sinata-Gotas é registrado pela Anvisa e o que ele fez? Ele pegou o Transresveratrol, que é o princípio ativo nomeado aí pelo Dr. Lair Ribeiro, colocou dentro dos frascos do Sinata-Gotas. Ele vai combater o quê? Ele vai combater rugas, pé de galinha, linhas de expressão, bigode chinês, vai tratar da hidratação intensa da sua pele, realmente vai cuidar da saúde da sua pele de dentro para fora. Eu uso o produto desde outubro do ano passado, estou muito satisfeita. Realmente as minhas ruguinhas aqui, os pés de galinha, me surpreenderam, eles quase que desapareceram, foram bem atenuados. O bigode chinês realmente está maravilhoso e a hidratação da minha pele, que foi o que mais me surpreendeu, tá? Se você quer uma prova disso, peguem os vídeos de antes de outubro e compare com o vídeo que eu faço para vocês hoje. Quase sem nenhuma maquiagem, ó, sem base, sem pó, sem nada. Eu só passo sombra, corretivo, rímel e um gloss. Essa é a minha maquiagem hoje. Antes eu usava 1 hora para fazer a minha maquiagem, então eu uso metade dos produtos e metade do tempo. Isso para mim era muito importante, porque eu vivo aqui com a minha pele exposta, coberta de maquiagem, quase 12 horas por dia nas luzes do estúdio, tá? O link que eu deixo para vocês no comentário fixado e na descrição leva você até essa página. É uma página segura, você pode colocar o seu cartão de crédito à vontade. Aqui tem todas as informações complementares que você precisa do produto. Aqui tem outros depoimentos exatamente como os meus. Mulheres comuns que usaram o Sinata-Gotas e que surpreenderam com os efeitos. Aqui os combos, onde a gente sugere o combo de 3 meses de tratamento. Por quê? Porque você garante o frete grátis para cada cantinho desse Brasil. E você sabe, né? Com o aumento da tarifa dos Correios do Amor, o seu frete ficou muito mais caro. Então, garanta o frete grátis e você comprando por esses dias, enquanto durar a promoção, você ainda ganha, nessa promoção dos 3 meses de tratamento, um pote de ácido hialurônico totalmente de presente. Como que eu faço? Tomo 12 gotinhas do Sinata-Gotas em jejum de manhã e 2 cápsulas do ácido hialurônico antes de dormir à noite. Lembrando que todo produto que você adquire anunciado aqui, você ajuda a caminhada do canal, tá bom? Link nos comentários fixados e na descrição. Corra e cuide da sua pele, porque minha meta é chegar no final disso tudo, ganhar essa guerra política com a melhor pele que eu conseguir. Vou me cuidando do jeito que dá. Ainda mais com esse preço maravilhoso, menos de R$30 na parcela, tá dando bobeira se você não adquirir agora. Vamos lá, gente. Esse vídeo eu separei, mas o áudio do presidente Jair Bolsonaro tá muito baixo e a gente está tendo aí cada vez mais cerceamento por direitos autorais. Então, é só para mostrar para vocês
que a mídia encurralou ele na entrada ontem do Municipal e a primeira coisa que ele disse foi: vocês querem falar de política? Me perguntem a respeito da finalização da vida da vereadora lá do Rio de Janeiro, porque eu fui acusado durante 6 anos de estar envolvido de alguma forma nesse crime hediondo, nesse crime horrível, e foi sim um crime político. Por que vocês não querem mais falar sobre Marielle Franco? E ele assume: eu fui na embaixada, eu tenho o direito de ir, eu sou um cidadão livre, Victor Orbán é meu amigo, eles estão preocupados, e sim, eu passei 2 noites lá. Qual o crime? Qual o problema? É o presidente Bolsonaro enfrentando aí todos os aspectos da democracia pujante, maravilhosa que a gente está vivendo no país. Gente, até o Ciro Gomes, dadas todas as devidas proporções, que é um cara esquerdista, socialista, quer uma economia planificada, um governo centralizado, mas até ele disse o seguinte a respeito do que Bolsonaro está passando. Tiraram o direito do cara a ser candidato. Agora estão caçando 4 deputados de oposição, entre eles 2 mulheres e o deputado mais votado do Ceará, porque comete o pecado de fazer oposição ao Camilo. Está errado. Nós não podemos aceitar que isso aconteça no Ceará, porque se começa assim, daqui a pouco, meu irmão, vão invadir tua casa e vão bater em você e não tem mais a quem recorrer. Tiraram o direito do... É isso, né? Até o Ciro Gomes reconhece agora. Guardem as devidas proporções, que isso, apesar de ele ter falado absoluta verdade nessa declaração, isso aí não presta, tá? Só para ficar muito claro. Aqui, adiante, eu tenho o resumo da ópera de Elisa Brown num tweet da CNN. Olha só, gente. Saiu na CNN hoje, dia 26 de março de 2024, que auxiliares de Lula avaliam que prender Bolsonaro agora seria um erro. Peraí, agora a prisão de cidadãos brasileiros vão acontecer de acordo com a avaliação de auxiliares do atual governo? Eu pensei, porque eu sou juninha, né? Eu pensei que prisão acontecesse quando havia provas ou fortíssimos indícios de crime. Crime previsto na legislação brasileira. Agora não, agora é de acordo com o parecer dos auxiliares de Lula, prende ou não um cidadão de bem e ex-presidente da República. E aí Elisa Brown dá o resumo da ópera. Não existe prova nenhuma de crime cometido por Bolsonaro. O que existe de madeira farta são narrativas. É carteira de vacinação, hacker, móveis, Pix, joias, Marielle, Covid, baleia, delação de Cid, ABIN, baleia de novo, minuta do golpe, fuga da Embaixada da Hungria, fuga que não aconteceu. É importante lembrar para vocês também que, supostamente, depois que Bolsonaro se refugiou na Embaixada, ele deu um pulinho na Argentina para a posse de Milei. Se ele queria asilo político realmente e fugir como um covarde, por que ele já não ficou na Argentina? Vocês acham que Milei negaria a ele o pedido de asilo? Véi, pelo amor de Deus. E aí, seguindo aqui com a Cláudia Wilde, que fechou a questão, na minha opinião, em grande estilo, e ela diz: toda essa celeuma relacionada ao pernoite de Bolsonaro na embaixada húngara beira o ridículo. Qual o crime cometido? Ele tem o direito de ir e vir e onde quiser. Se quiser, pode também pedir asilo político, posto que inequivocamente é um perseguido político. Bolsonaro é acusado de golpe inexistente, falsificação de cartão de vacina que não tomou e agora de fuga sem ter fugido. O Código Penal dos autoritários é uma pândega. Por isso que eu abri esse vídeo dizendo que se a partir de agora, depois dessa palhaçada de embaixada da Hungria, se a gente não puder dizer que o Brasil é um manicômio judicial a céu aberto, é a prova definitiva de que nós vivemos numa ditadura. O que você acha? Deixa aí para mim nos comentários. Você acha que Bolsonaro resolveu fugir? De repente, assim, depois de ter estado na Argentina, tendo passaporte italiano, isso ninguém fala. Você só vai ouvir esse tipo de análise aqui comigo. Por quê? Porque eu sou a avó, 55 anos, do chapéu de alumínio das redes sociais. E eu boto minha imaginação para rolar mesmo. Tudo isso em serviço a vocês. E é uma honra para mim poder servir ao meu país com essas pitadas que beiram a loucura, mas que nem de longe estão distantes da verdade. Pediu seu like, seu compartilhamento, se você gosta do nosso trabalho. Aqui tem um Pix que você pode nos apoiar com qualquer valor, é doarpravaleria@gmail.com.
na descrição 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que acompanha a gente fora do país. Estou com vocês nos comentários. Façam as honras da casa com muito cuidado, porque na democracia é relativa, meu amigo. Se você dormir fora de casa, o STF vai te dar 48 horas para você explicar por que você foi dormir lá longe da dona Michele. Brasil indo pro vinagre.